CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje fala sobre transição energética. Eu converso com Aspen Anderson. Ele é vice-presidente de Gente, Tecnologia e ESG da Vibra Energia. A Vibra é a maior distribuidora de combustíveis e lubrificantes do Brasil, além de atuar em energias renováveis. Aspen, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo bem, sim, Rosana. O prazer é meu. Ótimo, sim. Ficamos muito felizes com o convite à Vibra de participar junto com você aqui no programa e poder compartilhar, né, nosso olhar sobre a transição energética e algumas ações que a Vibra tem utilizado para ajudar essa discussão da sociedade. Prazer é o nosso. Aspen, eu queria começar a nossa conversa pedindo a sua avaliação sobre o principal desafio global que a gente tem hoje na transição da matriz energética. Não, sem sombra de dúvida, o principal desafio é exatamente encontrar o equilíbrio adequado entre a utilização das fontes de energia tradicionais, vamos colocar assim, né, e aquelas renováveis já disponíveis no mercado, porque o olhar da rentabilidade, da economicidade, a propensão, né, e até a possibilidade de algumas das sociedades, né, menos providas de recursos, de adquirir uma energia renovável, porém, eventualmente mais cara. Então, eu diria que o grande desafio é encontrar esse ponto ótimo de equilíbrio das energias já consolidadas, com uma infraestrutura já bastante presente, né, e forte, considerando a extensão do Brasil, que traz alguns desafios logísticos para a distribuição dessa energia, e o olhar, né, em alguns segmentos da energia renovável, que pode sim e deve, em alguma medida, ter acelerada a implantação. Então, é um olhar ampliado que a gente tenta trazer a respeito da melhor forma de ajudar a sociedade na transição. Aproveitando esse gancho que você me dá sobre o equilíbrio entre as fontes, a gente sabe que a Vibra investiu cerca de 4 bilhões de reais em transição energética, muito foco em biocombustíveis, hidrogênio verde, SAF, que é o combustível de aviação sustentável, o metanol verde, biometano, energia elétrica e outros combustíveis alternativos. Esses investimentos nesse tipo de combustível, né, representa de fato uma real transição do modelo de negócios ou é só mesmo uma tentativa de diversificação, considerando que vocês ainda são uma empresa lastreada em combustível fóssil? Eu diria que dá para dizer que é uma soma das duas coisas, porque quando a gente, alguns anos atrás, né, pós período da privatização, revisitou a nossa estratégia, a gente entendeu que a gente precisava se reposicionar no mercado como uma plataforma multi-energia, exatamente para conseguir executar bem o que eu já comentei de continuar com o olhar dos combustíveis tradicionais, ao mesmo tempo entendendo novas demandas da sociedade. Então, dentro desse olhar de uma plataforma multi-energia, e aí de fato tem um investimento recente aí desses 4 bilhões, mas quando a gente amplia um pouco mais esse período, né, dá para falar de um pouco mais de 7 bilhões, trazendo a aquisição integral da Comerc, uma comercializadora de energia com um grande portfólio de energias renováveis. Então, essa diversificação de fontes de energia, ela vem para atender a revisão da nossa estratégia, que é de trazer a melhor energia para a sociedade brasileira, para as empresas brasileiras. Então, dessa forma, a gente entende que a gente tem que estar na energia renovável, a gente tem que continuar sendo competitivo e, obviamente, ganhando eficiência no nosso negócio tradicional. Então, é sim um movimento para garantir a continuidade, a sustentabilidade no longo prazo da nossa empresa, mas que, querendo ou não, também conversa com essa diversificação, dado que os clientes tradicionais da companhia também têm as suas metas de descarbonização. Então, a gente quer continuar, obviamente, mantendo a relevância para esses clientes. Então, é um movimento combinado entre, sim, uma revisão da estratégia, do propósito da companhia, com a diversificação aí do conjunto de produtos para continuar atendendo os nossos clientes que continuam contando com a gente nesse processo aí de fornecimento de energia. Porque no mundo real da sustentabilidade, a gente realmente gostaria que houvesse uma ruptura total, né? Que a humanidade parasse de consumir combustível fóssil.
Mas essa ruptura, ela é romantizada, não tem como, né? O petróleo ainda vai fazer parte mesmo dessa transição. Pois é o que a gente entende e o que a gente vê, na verdade, do dia a dia, né? Uhum. À medida em que novas fontes vão entrando, vão ganhando competitividade, mas é difícil imaginar que no curtíssimo prazo, e até acho que dá para dizer no curto prazo, dado a distribuição, né, ou a participação, melhor dizendo, do petróleo, dos combustíveis fósseis, dos derivados na nossa matriz, e aí quando a gente olha para o Brasil, né, a realidade do nosso transporte ainda predominantemente rodoviário, e mesmo nas rotas, né, ferroviária e fluvial, ainda com uma participação considerável dos derivados de petróleo, então acho que está certíssima em dizer que é uma dificuldade enorme a gente imaginar esse cenário de ruptura abrupta. Então, por um tempo, a gente vai conviver e esse é o nosso papel, esse é o nosso propósito de entender a melhor forma de ajudar a sociedade na transição. Muito bem, vocês passaram recentemente por uma estruturação institucional, isso em 2023, quando a empresa criou uma vice-presidência de energia renovável e ESG, exatamente com esse objetivo de colocar a sustentabilidade no coração dos negócios. Queria que você contasse para mim o que é que mudou de lá para cá, que resultados vocês já estão verificando. Não, perfeito. Foi uma estrutura que a gente criou até, na verdade, com a chegada do Ernesto, né, nosso CEO, que cria essa vice-presidência de energias renováveis de ESG. A Clarissa Sadoc, né, veio ser a vice-presidente dessa área aqui na companhia, e com o movimento recente que a gente fez, né, de totalização da aquisição da Comerc, ela foi ser a CEO da Comerc, e é o momento que a gente reconfigurou novamente a estrutura. Então, hoje a estrutura de ESG está junto aqui com a estrutura de gente, né, a área que eu sou responsável aqui na Vibra, gente, tecnologia e ESG. E eu acho que é muito nítido os avanços que a gente conseguiu desde essa estruturação, e aqui acho que a gente pode dizer que volta ao básico da administração, né, que aquilo que a gente acredita que é pilar de sustentação da nossa estratégia, a gente precisa dar foco. E foi o que a gente fez na ocasião, né, que o Ernesto trouxe junto aí ao nosso conselho de estrutura para a companhia, com esse foco em energias renováveis e ESG, nesse papel da transição, a consolidação da aquisição da Comerc, né, responde esse olhar de energias renováveis, e na agenda ESG também um foco, uma estruturação da área, porque não foi só uma vice-presidência, foi uma estruturação de um time técnico que suporta as discussões da companhia nesses três pilares. Eu acho que dá para rapidamente aqui trazer alguma das evoluções que a gente percebe ao longo desses últimos anos. A gente definiu lá atrás as nossas ambições e metas para essa agenda. Uma delas era da redução de emissões, né? Até o ano de 2026, a gente conseguiu alcançar de lá para cá 22% da meta, até mais do que a gente se propunha, dado o nosso negócio. A neutralização das emissões que a gente conseguiu antecipar também. Do lado da causa social, além do olhar do entorno das nossas instalações, eu acho que tem um movimento, né? Espero que a gente tenha a oportunidade de falar dele um pouquinho mais para frente, né? Do movimento contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, um processo de um olhar mais atento à diversidade e inclusão e equidade dentro da companhia, com mulheres, né? Pretos e pardos, o público LGBTQIAP+, enfim. Então, um olhar do social, né, em torno também das nossas organizações, e não podemos esquecer também o pilar da governança, né? A gente é uma companhia aberta, uma corporação com capital diluído na Bolsa Brasileira, então a governança é ainda mais, né, importante. A gente tem um conselho de administração independente e um pilar também importantíssimo dentro desse olhar do ISD, que é a ética e integridade, que tem que estar muito presente nos nossos negócios. Então, acho que aqui é um bom exemplo de que o foco e a constituição de uma estrutura ajudou a empresa a entregar os objetivos que ela se propôs lá no passado. Gostei que você resumiu aí os indicadores, critérios prioritários da empresa que mostram de fato esse alinhamento à agenda ESG. Agora, nessa tentativa de neutralidade climática, que vocês inclusive conseguiram 2 anos antes da meta, vocês fizeram isso através da compra de 55 mil créditos de carbono. Eu quero te perguntar se essa estratégia vai continuar baseada na compra de créditos de carbono ou vocês têm planos concretos mesmo de redução das emissões? Não, as duas coisas. A gente tem, acho que o primeiro ponto é sim um plano muito concreto de redução das emissões, né? Falando aqui especificamente escopo 1 e 2, então eficiência energética é um tema bastante importante para a gente, de que forma a gente consegue fazer ou continuar
realizando as nossas operações utilizando menos recursos, né? Então, só para dar um exemplo, a gente movimenta uma quantidade, né, acho que todo mundo deve imaginar, enorme de produtos diariamente pelo país, né, para a gente atender todos os estados e mais o Distrito Federal do país. Isso dá uma quantidade considerável de voltas na Terra diariamente, né, para a gente movimentar produtos. Então, cada percentual de ganho que a gente tem na aplicação, por exemplo, de tecnologia, a própria inteligência artificial para melhorar a roteirização da entrega e movimentação de produtos, significa um consumo menor de energéticos, né, que diminui a nossa pegada de carbono, né? A utilização de novas tecnologias e retrofit de instalações que ajudam a reduzir o consumo de vapor, por exemplo, para a manutenção de produtos. Então, existe sim uma agenda que a gente olha a eficiência energética, a virada das nossas unidades operacionais, por exemplo, o Mercado Livre, substituições de tecnologia, a Comerc, é lógico que a chegada da Comerc ajuda esse movimento. Agora, obviamente que a gente vai continuar atento às oportunidades no mercado e numa eventual oportunidade de neutralização via compra de créditos, a gente sim entende que também faz parte desse movimento, porque aí não só ela soma ao nosso processo de redução daquilo que a gente consome de energéticos, como a gente contribui também para a sociedade na redução da pegada de carbono de uma forma geral, porque na medida que a gente compra crédito, significa que tem algum projeto, tem alguma unidade, tem alguma instalação que está gerando esses créditos e disponibilizando para a sociedade. Foram, então, exitosos na questão da descarbonização das próprias operações, escopo 1 e 2. Agora, quando a gente fala do chamado escopo 3, a cadeia indireta, né, os fornecedores, aí reside o maior desafio da cadeia, porque cerca de 80 a 90% das emissões estão exatamente nesse escopo 3, no uso de combustíveis vendidos. Como é que vocês estão fazendo para realmente diminuir a pegada de carbono do 3? Com certeza. No nosso negócio, o maior desafio vem do escopo 3, né? Porque nas nossas operações é o que eu já comentei. Agora, o escopo 3, que pega não só fornecedores, né, mas principalmente os clientes, e os clientes, eles compram os nossos produtos exatamente para fazer algum tipo de transformação do energético que a gente comercializa para alguma outra finalidade no seu processo produtivo. Então, ao longo dos últimos anos, uma coisa bastante interessante que a gente fez dentro do nosso processo também de identificação de boas rotas foi o investimento em uma startup, né, a DeepSD, que é uma solução que usa a inteligência artificial para se plugar no sistema de gestão das empresas e dali já ajudar a gerar, né, um mapa de descarbonização de toda a cadeia de valor dos clientes. Então, Chamado das blockchain, notas. né? O blockchain ele acabaria ajudando mais a você ter a rastreabilidade das ações depois de implementadas, mas Ah, nesse tá. caso específico é muito mais a leitura de todos os processos transacionais que estão acontecendo na empresa, ou seja, eu estou comprando um determinado produto, bem ou serviço dessa determinada empresa, que dali eu tenho uma determinada pegada de carbono, que uma possível rota de descarbonização é essa e aquela. Ou Uhum. seja, um trabalho que predominantemente poderia ser feito manualmente, né, com o emprego de vários especialistas para montar, essa empresa aplica a inteligência artificial para já acelerar em muito a elaboração desse relatório. Então, é uma forma que a gente já tem conectado nos nossos clientes para ajudar a esse mapeamento. E do nosso lado, dentro desse olhar da plataforma multienergia, a gente tem um cliente que consome um produto hoje que tem uma pegada maior de carbono. E ele tem a possibilidade, por exemplo, de virar para energia elétrica. A gente tem a Comerc que oferece energia renovável, né, e comercializa energia renovável para esse cliente. Não, a gente tem um cliente que hoje consome óleo combustível, que um processo de transição, ainda que não definitivo e não ideal, não, mas olha só, tem uma transição do combustível para o diesel, para o gás, e aí vai para uma energia totalmente renovável. Enfim, então, a gente tem se capacitado em conseguir ajudar os nossos clientes nesse processo da transição, ao mesmo tempo em que a gente pesquisa, né? A gente tem o vetor da SAF, a gente tem o vetor, né, dos biocombustíveis, do biodiesel, do diesel verde, que também é produzido a partir de óleos vegetais, enfim. Então, o nosso propósito, o nosso desafio é entender o mercado, a demanda do mercado, para onde o mercado, as tendências apontam que o mercado quer ir, e a gente coloca toda a nossa estrutura, a capacidade de inteligência, a infraestrutura logística e a nossa
capacidade, né, de comercialização e de conexão desses vários players de mercado a serviço de ajudar os nossos clientes nesse processo da transição energética, porque, assim como nós, vários deles têm um desafio gigantesco também em conseguir, e aí no caso deles aqui a gente está falando do escopo 1 e 2, né? E na cadeia deles eles têm também o desafio de escopo 3. Muito bem. Eu lembro que há cerca de 2 anos vocês anunciaram que estavam se especializando em SAF, que é o combustível sustentável de aviação. E agora vocês anunciaram que sim, que já oferecem o SAF, só que feito a partir do óleo de cozinha usado. Ele já está disponível na base que é localizada no aeroporto Tom Jobim, lá no Rio de Janeiro. Como é que vocês conseguem dar escala ao SAF para a gente, de fato, conseguir diminuir a pegada de carbono da aviação, que é um dos setores mais poluentes, hein, Aspen? Aqui acho que é um exemplo da gente colocar a serviço da sociedade o protagonismo e a liderança da Vibra também no mercado da aviação, né? 6 em cada 10 voos que levantam aqui no Brasil são abastecidos pela Vibra, né, via BR Aviation. Então, quando a discussão do SAF começou, né, a definição já dos mandatos, né, olhando aí um horizonte, né, daqui a pouco, de que as empresas vão ter obrigação do consumo da SAF misturada ao querosene de aviação fóssil, a gente, de fato, como você trouxe, começou a se estruturar, começamos o planejamento de entender como é que a gente ajudaria esse processo de utilização e de adoção, ainda que gradual, né, desse novo combustível. Então, foi um período grande de planejamento e de preparação num processo de certificação, porque a gente também precisou se certificar internacionalmente para garantir a procedência, a sustentabilidade, né, toda a rastreabilidade de que o combustível realmente era um combustível, né, produzido a partir de uma origem não fóssil, né, e sim renovável, vegetal. Então, esse processo de estruturação, fizemos a importação, né, da primeira carga que veio da Bélgica, como você comentou, né, gerada a partir de óleo utilizado, é uma das rotas e um dos processos de geração de SAF. A gente tem outras rotas possíveis, e aí também tem esse tempo, né, da tecnologia evoluir, a gente vê qual delas vai ser a mais competitiva economicamente e até tecnicamente falando. Então, a gente trouxe esse produto para disponibilizar no Brasil e já tivemos um primeiro voo, né, com a Líder Aviação, utilizando esse SAF na promoção ainda de 10%. A gente está pronto para ir até 50% de mistura, atendendo aí a toda a regulamentação, os requisitos internacionais, mas ainda num primeiro voo de teste, a gente tem essa capacidade disponibilizada aqui no Rio de Janeiro, como você também já comentou, e seguimos em conversas com clientes, né, para ajudar a entender o momento em que eles vão começar a fazer essa virada, mas aqui é um outro caso em que ainda temos pela frente uma grande reflexão a respeito do ponto ótimo de economicidade do combustível, né, porque é uma tecnologia nova, uma tecnologia que ainda se desenvolve. O custo, né, dela ainda é mais alto do que o querosene de aviação tradicional, mas eu acho que é um marco importante nessa jornada de transição e de mudança, a gente ter conseguido importar, né, carregar uma aeronave com esse produto para mostrar de que, olha, o combustível está aí, né, tendo a disponibilidade, tendo a economicidade, é uma questão de usar a infraestrutura já existente para continuar abastecendo as aeronaves. Tem tudo para alçar grandes voos, com o perdão do trocadilho. Agora, Aspen, falando um pouco de descarbonização do setor marítimo, e aí eu quero que você traga para a gente, comente essa parceria entre a Vibra e a Svitzer, que é uma companhia mundial de serviços de rebocadores. Essa empresa está utilizando 20% de biodiesel no transporte dos rebocadores. Está fazendo a diferença na descarbonização do setor marítimo? Sim, eu acho que é um outro belo exemplo de quando a gente está muito próximo dos nossos clientes, do mercado, entendendo, né, as suas metas, os seus desafios também de descarbonização, como a gente consegue colocar nossa capacidade comercial, logística, infraestrutura para ajudar os clientes na sua jornada também de transição. Então, de fato, a gente começa esse fornecimento, é um combustível, né, que pelas características que você já trouxe, obviamente que ele é menos poluente,
né? Ele tem essa adição de biodiesel, né? Com uma intenção de crescimento gradual desse percentual, que obviamente a gente precisa também entender junto aos nossos próprios clientes, junto aos próprios fabricantes dos equipamentos, né? Dos motores que utilizam esse combustível, né? Porque obviamente a gente tem que garantir que a confiabilidade energética, né? E que a confiabilidade da utilização do equipamento de propulsão, né, da embarcação não seja diminuída, né, com a utilização de um combustível numa proporção diferente. Mas, enfim, acho que é mais um exemplo da nossa experimentação e da nossa construção que precisa ser cada vez mais, né, combinada com as estratégias dos nossos clientes. Eu acho que é um outro ponto importante aqui da gente falar, acho que de algum tempo ficou para trás aquele desenho em que a gente pensa num produto, faz de tudo para produzir o máximo e massifica, empurrando para o mercado. Não, acho que a realidade hoje ela impõe muito mais que a gente esteja muito próximo dos nossos clientes para um processo de criação conjunta e coletiva das soluções que eles vão precisar. Agora, conta pra gente como é esse desafio de migrar de uma distribuidora de combustíveis fósseis para uma fornecedora de soluções energéticas sustentáveis, sem comprometer a rentabilidade no curto prazo. Esse é o grande dilema, né? A dor de cabeça aí do É um, setor. é um baita desafio, mas eu acho que o que é importante dizer também é que quando a gente senta e define a nossa estratégia, né? E aí compartilha isso, né? Obviamente com o mercado. A gente teve no ano passado a apresentação do Investor Day aqui, em que a gente apresentou a revisão da nossa estratégia. O que nos ajuda demais é a compreensão de que sem o curto prazo, o longo prazo fica muito mais difícil. Uhum. Então a gente trabalha não olhando como coisas antagônicas, no sentido de que, olha, eu estou privilegiando o curto prazo em detrimento do longo prazo, ou vice-versa. É quanto mais consistente, né, eficiente e robustos forem os nossos resultados no curto prazo, isso tem ajudado bastante a gente construir o nosso longo prazo, né? O movimento nosso de aquisição da Comerc ele só aconteceu porque a gente tinha capacidade financeira suficiente vinda dos resultados consistentes do nosso curto prazo. Uhum. Então, obviamente que em alguns momentos pode parecer de, olha, mas eu estou eventualmente numa reflexão da melhor forma de atender esse cliente no curto prazo, no longo prazo. Quando a gente bota o cliente na equação, a gente obviamente precisa pensar num relacionamento de longo prazo, porque a gente quer manter esse cliente o maior tempo possível. E facilita essa discussão a gente entendendo que alguns dos nossos produtos já têm data, né? Ainda que não muito próximo, mas vai chegar, e passa rápido o tempo para chegar, de que aqueles produtos, eles, né, para alguns dos nossos clientes, dados os compromissos e dado, né, a necessidade da sociedade nessa discussão toda, a gente vai precisar fazer a mudança para algum outro produto. Então, de novo, essa proximidade com o cliente, essa compreensão, tudo isso é fundamental para que a gente consiga se planejar, porque o que a gente não pode admitir dentro do nosso negócio, dentro da execução da nossa estratégia, é ser pego de surpresa. É, de repente, um grande cliente nosso, de uma hora para outra, vira para a gente, olha, daqui a um mês, daqui a 2 meses, eu não preciso mais desse seu produto, porque eu virei aqui a minha matriz para um outro produto que você não tem para oferecer. Então, eu acho que aqui o grande ponto a gente observar sempre é manter essa proximidade com os clientes para fazer essa transição junto com eles e não ter que responder ou reagir. Muito provavelmente vai ser tarde demais se a gente não tiver com essa proximidade muito bem estabelecida. Olhando o pilar social da Agenda SG, eu sei que vocês têm uma série de programas que atendem a essa questão mesmo de proteção, de responsabilidade social, mas eu queria destacar o programa Exploração Sexual Zero, que busca conscientizar os motoristas, frentistas e toda a cadeia de combustível em geral sobre os efeitos da violência sexual contra crianças e adolescentes, porque é um público muito vulnerável e a gente vê os casos aí se multiplicando nas rodovias do país, né, Aspen? Exatamente, essa é a razão, Rosana, pela qual a gente escolhe essa causa para suportar, para apoiar. E, na verdade, acho que vai além disso, né? Porque essa palavra, né, de suporte, apoio, acaba levando uma conotação de, ok, a gente está ali, vai fazer o que for possível. Não, nesse caso específico, acho que é uma causa que
mobiliza desde o conselho da companhia e todos os colaboradores para que a gente consiga fazer a diferença, entendendo também que aqui, por maior que a Vibra seja, ela não vai ter a mesma potência que se a gente conseguir reunir toda a sociedade. Então, é um movimento que nasce desse nosso olhar de um problema da sociedade brasileira que acontece muito próximo ao nosso negócio, como você comentou, nos postos de combustíveis, nas rodovias. Então, por isso a gente entende que a gente tem condições sim de ajudar, porque tem toda a rede de revendedores, tem todos os frentistas que estão lá na ponta também, que bem treinados e bem conscientes desse problema podem ser vetores de denúncias e de ajuda para que a gente reduza esse problema, mas o que eu acho mais interessante da gente trazer é que a gente conseguiu evoluir num tempo relativamente curto, né, de uma ideia de sustentação e de ajuda à causa à criação do movimento. Então, a gente fez agora, recentemente, um lançamento do movimento em que a gente conseguiu reunir mais de 150 empresas até aqui, de mais diversos tamanhos. Tem, sim, várias empresas desse nosso ecossistema de combustíveis, de postos, mas é interessante que a gente tem outros grandes clientes corporativos aqui do Brasil que estão junto com a gente nessa causa, né? Só para citar alguns aqui do mundo de tecnologia próximo a gente, né? A gente tem uma Microsoft, uma SAP, uma Vivo, enfim, né? Trazendo aqui os parceiros de tecnologia, da mesma forma que a gente tem os institutos que nos ajudam, né, estão junto com a gente desde a criação desse movimento, né, o Child do Brasil, o Instituto Liberta, enfim, Mulheres do Brasil estão com a gente nesse movimento. Então, a gente entende que a gente tem, obviamente, a nossa função, né, econômica, enquanto empresa de capital aberto, mas a gente entende da mesma forma o legado que a gente pode deixar para a sociedade nesse movimento, e é por isso que é interessante que vai além da conscientização desse nosso ecossistema de revendedores, frentistas e clientes. É um movimento que tem como ambição a gente conseguir alcançar toda a sociedade, porque esse é um problema da sociedade. A gente está falando aqui do nosso futuro, do futuro do país, crianças e adolescentes que, por conta dessa violência, acabam não conseguindo alcançar todo o potencial que eles poderiam enquanto indivíduos, enquanto seres humanos, por conta dessa violência que eles sofrem na idade que eles deveriam ter, na verdade, um olhar mais cuidadoso, mais carinhoso. Aspen, eu queria ter tempo aqui no programa para a gente repercutir uma série de outros compromissos que vocês têm com a sustentabilidade, Pacto Global, o princípio do empoderamento das mulheres da ONU, o Pacto Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, a Coalizão Empresarial pela Equidade Racial e de Gênero, o programa Na Mão Certa, o programa Laço Amarelo, Programa de Logística Verde Brasil, uma série de outros programas exitosos e contribuem muito, né, para que a gente exerça um impacto positivo na comunidade. Nosso tempo acabou, infelizmente, mas eu já te convido para uma próxima oportunidade. Aí você vai ter condições de explicar para a gente um pouco mais sobre esses programas. Não, tá ótimo. Fico à disposição para mim, para a Vibra. Acho que vai ser um prazer, uma honra poder participar em outras oportunidades aqui, porque, de fato, como você bem comentou, acho que dado o tamanho da companhia, a quantidade de negócios, o alcance que a gente tem nacional, é natural que a gente consiga, assim, se envolver em várias frentes, né? Você trouxe mais algumas aí, então fico com certeza aqui à disposição e todo o time Vibra para compartilhar com vocês aí outros temas. Obrigada, Aspen. Um abraço para você e até a próxima. Obrigado. Eu conversei com Aspen Anderson, vice-presidente de Gente, Tecnologia e ESG da Vibra Energia. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora, Ana Luísa Bessa. Nos trabalhos técnicos, Juliano Fonseca e o Cauã Felipe. E na edição, o Renato Barcelos. Um beijo para você. Até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.